é aquilo que eu falo aqui, todo cavalo é treinável, mas cada cavalo tem sua aptidão. Então, são cavalos que nasceram para marchar. Mas o fato de ele tropeçar não é uma coisa, não é uma situação de que é a marcha que faz com que isso aconteça. Não é. Então, assim, aí você tem que olhar a conformação desse cavalo. Não? Então, assim, a gente vai ver, vamos entrar um pouquinho na parte de podologia, de casqueamento e perjamento. A gente tem um eixo que a gente chama de eixo podofalange, que são os ângulos da paleta do cavalo, que vai ser igual à quartela, que vai ser igual à angulação do casco. Essas angulações que vão determinar se esse cavalo vai ter uma amplitude de andamento maior ou menor. Então, normalmente, o cavalo, quando tem o ângulo da paleta mais em pé, ele vai ter uma amplitude um pouco menor e vai ter um andamento mais incômodo, mais duro. Quando essa paleta é mais deitada, a tendência é que ele tenha uma angulação maior e uma absorção desse impacto maior. Por conta de um ângulo, então, um ângulo mais de pé, lógico, eu estou exagerando, um ângulo mais de pé você vai ter uma concussão com o solo e absorção menor, e um ângulo mais deitado, essa absorção vai ser muito maior. Tá? Então, essa absorção começa na paleta, quartela, e assim tem essa angulação. Essas angulações que vão determinar também como vai ser o formato do casco do seu cavalo. Então, normalmente, o formato do casco vai ser acompanhando esse eixo podofalange que está ali na quartela e na paleta. Quando ela é bem deitada, esse cavalo tem uma tendência a ser um pouco achinelado. E quando ela é muito em pé, esse casco tem uma tendência a ser encastelado. Aí entra o ferrador. Então, claro, o cavalo que está achinelado são os cavalos que normalmente têm essa angulação mais deitada, e são esses cavalos que dão mais marcha picada. Eles têm uma tendência ao que é o casco, como ele é achinelado, ele é mais deitado, ele tem uma tendência a crescer e esse cavalo começar a tropeçar, porque é como se ele tivesse com um sapato de palhaço, um casco um pouco maior, e aí ele começa a bater esse bico do casco no chão e começa a tropeçar, e às vezes começa a se alcançar também. O que é se alcançar? É o membro posterior alcançar o membro anterior. Por quê? Porque o voo desse casco, a saída desse casco do chão, está atrasada. Nesses casos, é interessante que o ferrador ajude. Ou seja, ele vai tentar atrasar um pouco esse casco, ele não vai conseguir mudar essa angulação, mas no ferrageamento ele consegue facilitar o voo desse casco. Bem, então vou usar você como exemplo de novo. Já usei você várias vezes de exemplo aqui falando em esporte, porque você é atleta, corre maratona. Se você tiver que correr uma maratona com quanto você calça? 39. E aí você vai correr uma maratona com um tênis 41. Sua performance vai ser igual? Não vai. Provavelmente não. É provável que no fim da maratona você comece a tropeçar. Sim. Porque você já vai estar cansado, né? No começo você até começa a fazer um movimento mais de perna para não tropeçar, mas no fim você vai começar a tropeçar. Então, isso é uma situação. Então, o seu tênis tem que estar do tamanho do seu pé. Agora, o legal é que você, quando está com um tênis, pode reparar que a frente do seu tênis é sempre levantada. Uhum. Né? Então, imagina que você esteja com o pé no chão, mas a frente do seu tênis não está tocando no chão. Isso faz com que o seu pé, e eu quero que um casco do cavalo, também faça esse movimento mais fácil. Ó. Então, no nosso caso, a gente diminui a força na panturrilha para erguer e faz o quê? Adianta o voo do casco. Um cavalo que está achinelado e mal ferrado, ele vai estar com isso aqui completamente no chão. Então, eu vou estar forçando muito mais essa parte posterior, que são os tendões flexores, né? Então, eu vou estar judiando desse tendão, causando uma tendinite, e vou estar causando tropeços. Então, o cavalo que tropeça é um cavalo que precisa
um pouco mais de ajuda do ferrador. Ele vai colocar uma ferradura exatamente como é seu tênis. Seu tênis não tem uma voltinha na frente, a ferradura que ele vai colocar também tem uma voltinha na frente. Entendeu? É o que a gente chama de pinça rolada. Então, quando a gente rola essa pinça, a gente facilita o voo e diminui a tensão dos tendões, diminuindo uma situação de laminite. Entendeu? Então, a gente está falando isso de um cavalo de marcha, que, usando o exemplo aqui, que tropeça. Mas isso é feito em todos os cavalos atletas, né? Então, na verdade, a gente está falando, né, eu estou usando você de exemplo como atleta, mas no dia a dia nosso, a gente quer um tênis que absorva o impacto no calcanhar e que facilita a saída do meu pé do chão. E é o que eu quero com o ferrajamento de um cavalo, né? Eu quero que a ferradura esteja alinhada e balanceada e na frente, com a pinça rolada, ele vai estar viajando mais fácil, tá? Então, isso é uma situação que vai facilitar demais essas situações, né? É uma situação que às vezes vai melhorar o gesto de marcha do seu cavalo. Então, são algumas situações que as pessoas também têm como artifício para melhorar a marcha do cavalo dele, né? Então, às vezes, o cara coloca uma ferradura mais pesada atrás, mais leve na frente. Às vezes, ele coloca uma ferradura mais comprida atrás, na frente, então, para atrasar o voo ou adiantar o voo do cacho. Então, são situações interessantes que também se faz quando a gente fala num cavalo de alta performance, que vai competir. Apesar do que, pelo menos na minha época, quando um cavalo vai entrar na pista, ele tinha que estar com as 4 ferraduras iguais ou sem ferradura. Não podia, por exemplo, estar com uma de alumínio na frente e de ferro atrás, né? Quando a gente fala em provas equestres, o juiz nem olha isso, né? Ele não quer saber se ele está ferrado ou não, ele quer saber da performance do cavalo, né? Mas como existem esses artifícios para melhorar o gesto de marcha de um cavalo, e a associação, pelo menos na minha época, não deixava, porque a gente entende que um cavalo que é bom tem que nascer marchando, né? Mas existe esse artifício. Então, a gente está falando aqui no artifício de ferrajamento e temos também o artifício de treinamento, né? Que é o que a gente sempre fala nos cursos básicos de rédeas, né? Que é o quê? São aqueles pontos de flexionamento, né? Que a gente começa pela nuca, então nuca, pescoço, paleta, costela e garupa, e aquelas as 6 partes que a gente fala, 6 portas que a gente precisa abrir de um cavalo, né? Então, a porta da frente, a porta de trás, a porta da esquerda, a porta da direita. Normalmente, as pessoas conseguem nos responder 4 portas. E faltam sempre 2, que é a de cima e a de baixo. Quando que eu abro a porta de cima? Quando eu faço um cavalo dobrar a coluna. Isso começou lá na nuca e veio até a coluna. Quando ele dobra a coluna, eu faço os posteriores dele entrar debaixo da massa, trazendo o centro de gravidade para trás. Com isso, eu faço ele ter um rendimento de marcha muito maior. Tá? Às vezes é um cavalo que já marcha bem e com isso eu faço ele marchar melhor ainda. Agora, alguns cavalos precisam de muito apoio na embocadura para conseguir fazer isso. E aí, a notícia que eu tenho hoje é que os cavalos hoje podem ter algum apoio na embocadura, mas não muito, né? Então, eu vejo algumas vezes num leilão ou até numa prova, o cara com a rédea puxada, o pescoço chega a estar o pescoço chega a estar estufada de tanta força que ele está fazendo aqui. Então, mas aí, às vezes, é um problema de treinamento. O cara precisa se especializar um pouco mais e ganhar um pouco mais de ferramentas para conseguir fazer isso sem estar fazendo força. Então, é o que a gente chama de enganjar um cavalo. Quando a gente enganjar um cavalo, ele vai ter um gesto de marcha melhor e vai ter mais rendimento de marcha, né? Então, são esses artifícios, né, que, pelo menos, que eu conheço e que, claro, eu sempre estou em áreas de marchador também e eu consigo, às vezes, ajudar dessa forma. Então, assim,
Mas tem que ter a genética, ele já tem que saber fazer isso. Então, não adianta você pegar um bicho que nasceu trotando lá e tentar fazer ele marchar, dar uma marcha picada. Não é impossível, mas é muito difícil. Mas, volto a falar, o que é bom, nasce marchando.